Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra e fazer a nossa oração da manhã, pedindo a Deus graças e bênçãos sobre nossas vidas, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, sobre os doentes, sobre a conversão dos pecadores e as almas do purgatório. Oremos. Ó Deus, que prometeis permanecer nos corações retos e sinceros, concedei-nos por vossa graça viver de tal maneira que possais habitar em nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, o Evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir, ele traz com evidência a profissão de fé de Pedro. Toda a ação de Jesus no Santo Evangelho é uma forma de manifestar a glória de Deus, é de revelar as obras messiânicas, é de anunciar o reino de Deus para os povos. Tudo isso que Jesus realiza, ele o realiza para que o povo tenha fé, para que o povo acredite, para que o povo olhe para Jesus e veja em Jesus o Deus encarnado. Reconheça Jesus como Filho de Deus que veio para trazer a graça, a bênção entre os povos. Com isso, há um ponto
excelente que vai acontecer quando os homens, os discípulos, começam a observar a Jesus. Vai brotar em seus corações uma fé viva, vibrante, uma fé autêntica. Esse é o objetivo de Jesus. Embora, quando Jesus já tem percorrido grande parte dos povoados, regiões, a sua missão ela já está meada, já chegou aproximadamente ao meio de sua missão. Jesus ele interroga os discípulos, porque os discípulos também eram enviados por Jesus a percorrer regiões. Então Jesus ele pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? A resposta é as mais diversas possíveis. Tudo isso porque ainda a fé ela não tinha se manifestado plenamente no coração de todos os homens. E por isso, Jesus vai dizer esta pergunta aos discípulos: e vocês, quem dizem ser o Filho do Homem? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Messias. É interessante esta resposta de Pedro, é interessante. Ela é uma resposta que manifesta a fé de Pedro. Pedro aqui já tinha fé. Pedro aqui já acreditava em Jesus. Aqui já Pedro reconhecia Jesus como o Messias. Via o Filho de Deus encarnado na pessoa de Jesus. Embora a fé viva, autêntica, verdadeira que Jesus desejava que Pedro a tivesse, ele ainda não a possuía, não a tinha. E Jesus tira a prova disto a partir do momento em que ele começa a falar o que iria acontecer, o que deveria acontecer com ele, com o Filho do Homem. Mais que depressa, Pedro ele toma a palavra e começa a repreender a Jesus. E Jesus, então, repreende a Pedro dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como homem. Então é possível perceber que a fé de Pedro não é uma fé ainda autêntica, uma fé capaz de ir até as últimas consequências para justificar os irmãos na fé, como mais tarde Pedro faz quando ele tem fé suficiente, quando ele tem um amor suficiente a Jesus, um amor maduro, um amor vibrante, ele assume o martírio. Martírio esse que converteu muitas pessoas. Martírio esse que comoveu muitos corações que viram uma coragem fora do comum por amor a um Deus vivo e verdadeiro. Então, quando nós olhamos para esta realidade, nós vemos que Pedro, ele ainda
não tinha uma fé autêntica em Jesus. Ele queria um Jesus salvador, libertador, e queria uma religião, queria uma igreja, queria uma fé que não necessitasse passar pela cruz. No pensamento de Pedro, ele desejava um Cristo sem cruz, um Cristo que não exige que ninguém se esforce, que ninguém chegue ao martírio. Era isso que Pedro almejava. Então a sua fé, ela não estava autêntica, ela não estava justificada, ela não estava verdadeira. Porque a partir do momento que ele tem uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé autêntica em Jesus, ele não diz não à cruz. Ele diz sim, ele abraça a cruz e ele caminha com a cruz. E ele é justificado em sua fé pela cruz. Então, portanto, peçamos a Deus, peçamos a Jesus, que tenhamos a fé autêntica e que, por amor a Cristo, sejamos corajosos até mesmo de ir ao martírio. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. São José, rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Oremos. Senhor, que nos fizestes provar as alegrias do céu, dai-nos desejar sempre o alimento que nos traz a verdadeira vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos, que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um abençoado dia.